Descubra o segredo que pode transformar sua vida em apenas 5 minutos. A Bíblia nos ensina que a honestidade não é uma simples virtude ética ou um comportamento desejável, mas um reflexo direto do caráter de Deus. A honestidade, como expressão do caráter divino, está profundamente entrelaçada com a natureza de Deus, que é a própria verdade. Em João 14:6, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, destacando a importância da verdade não apenas como um conceito, mas como um princípio fundamental que deve reger todas as nossas ações. Quando agimos de maneira honesta, estamos manifestando a natureza divina, pois a verdade é central para a essência de Deus. Ele não é apenas um ser que fala a verdade, mas ele é a própria verdade. Em 1 João 1:5, a Escritura declara que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, destacando que ele é inteiramente puro e sem engano. Assim, ao vivermos com honestidade, não estamos apenas imitando um comportamento moral, mas estamos refletindo a perfeição e a santidade de Deus. O comportamento honesto se torna, portanto, uma forma de adoração, pois expressa o nosso compromisso em viver segundo os valores divinos. A honestidade, ao ser incorporada à nossa vida, cria uma sintonia profunda com a natureza de Deus e nos aproxima dele de maneira prática e espiritual. Além disso, em Provérbios 12:22, encontramos um princípio claro. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus se agrada da verdade, e ao praticarmos a honestidade, estamos agradando a Ele e refletindo o seu caráter diante do mundo. A mentira, por outro lado, é vista como uma ofensa direta contra a pureza de Deus, pois contraria a sua natureza. Viver honestamente é um meio de honrar a Deus e de estar alinhado com a sua vontade. A honestidade, portanto, não é apenas uma questão de escolha pessoal ou moral, mas uma maneira de viver de acordo com a imagem de Deus em nós. Ao refletirmos a honestidade divina, também estamos demonstrando o amor de Deus ao próximo. A Bíblia ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos, e isso inclui a honestidade em todos os nossos relacionamentos. Não podemos verdadeiramente amar alguém sem ser honestos com essa pessoa. A mentira quebra o vínculo de confiança e prejudica os relacionamentos, enquanto a honestidade edifica e fortalece as conexões entre os seres humanos, promovendo a paz e a harmonia. Portanto, ao sermos honestos, estamos cumprindo o mandamento do amor e, ao mesmo tempo, refletindo o caráter de Deus, que é a fonte de toda verdade e justiça. A honestidade é, sem dúvida, um pilar fundamental da justiça. A Bíblia nos ensina que a justiça de Deus está intimamente ligada à verdade e que somente a prática da honestidade pode estabelecer um caminho de retidão. Em Provérbios 21:3, somos lembrados de que praticar a justiça e a equidade é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. A justiça não pode ser plena sem que haja transparência, veracidade e integridade, princípios que a honestidade nos proporciona. Quando vivemos de forma honesta, não apenas praticamos a justiça em nossas ações, mas também nos tornamos instrumentos de Deus para espalhar sua justiça no mundo. A Bíblia também nos exorta a que busquemos viver de maneira justa, em harmonia com os outros e com os princípios divinos. Em Miqueias 6:8, Deus nos questiona: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A justiça que agrada a Deus é marcada por uma sinceridade interior, onde nossas atitudes e palavras são verdadeiras e justas. A honestidade é, portanto, um aspecto crucial na prática dessa justiça divina. Sem honestidade, não há justiça genuína, apenas aparência, e isso nunca satisfaz a Deus. Em Zacarias 8:16-17, a palavra de Deus reforça esse princípio.
Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade uns aos outros, julgai com justiça, e em vossos portões a verdade e a paz. E não deis pensamentos maus no coração uns contra os outros, e não ameis o juramento falso, porque todas essas coisas são o que aborreço, diz o Senhor. Aqui vemos claramente que Deus ordena a verdade como base para a justiça. A honestidade é fundamental para que possamos praticar a justiça de forma verdadeira e eficaz. Quando somos honestos, não apenas em nossas palavras, mas em nossas ações e atitudes, colaboramos para a construção de uma sociedade justa e alinhada com os valores de Deus. Além disso, a honestidade é a chave para a verdadeira equidade, que é a justiça equilibrada e imparcial. Ao sermos honestos, cumprimos o papel de garantir que todos sejam tratados com dignidade e que seus direitos sejam respeitados. A falta de honestidade, por outro lado, cria desigualdades, manipulação e injustiça. A Bíblia nos instrui a tratar todos de forma justa e com respeito, e a honestidade se torna o princípio que guia essas ações. Em um mundo muitas vezes marcado pela corrupção e pelo engano, a honestidade é a base sobre a qual podemos construir um futuro mais justo, onde a verdadeira justiça de Deus possa florescer. A desonestidade traz consigo consequências graves e destrutivas, tanto no aspecto espiritual quanto nas relações humanas. A Bíblia alerta repetidamente sobre os danos da mentira e da falsidade. Em Jeremias 9:3, Deus declara: "Eles estão todos a zombar, andam de mentira e não têm firmeza." Quando vivemos na mentira, afastamo-nos da verdade que é Deus e caímos em um caminho de engano e confusão. A desonestidade cria uma fundação instável sobre a qual não se pode construir algo duradouro. Ela compromete a confiança e destrói os relacionamentos, afastando-nos da harmonia e da paz que Deus deseja para seus filhos. Em Apocalipse 21:8, encontramos uma advertência clara: os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Este versículo destaca a gravidade do pecado da mentira, mostrando que aqueles que vivem na desonestidade, sem arrependimento, enfrentam uma separação eterna de Deus. O engano não é apenas moralmente errado, mas é espiritualmente fatal, pois a mentira coloca uma barreira entre o ser humano e a verdade divina. A Bíblia nos ensina que, para herdar o reino de Deus, é necessário viver na luz, na verdade, e a mentira não pode coexistir com a pureza divina. A desonestidade também nos leva a um estado de desconexão e alienação. Em Provérbios 19:5, lemos que a mentira não fica impune e o que profere mentiras não escapará. A mentira pode até parecer uma solução temporária, mas ela nunca resolve verdadeiramente os problemas, apenas os agrava. As mentiras criam uma rede de engano, e aqueles que se envolvem nelas acabam se aprisionando em suas próprias falsidades. Além disso, o sentimento de culpa e vergonha, associados à desonestidade, corroem o espírito humano, afastando-nos da paz que Deus oferece. Em contraste, a Bíblia nos chama a viver na verdade e a buscar a justiça. Em Efésios 4:25, somos exortados a deitar fora a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. A verdade liberta, enquanto a mentira aprisiona. Quando escolhemos a honestidade, estamos permitindo que Deus transforme nossas vidas e nos permita experimentar a liberdade espiritual que só Ele pode oferecer. Viver na verdade não é apenas uma escolha ética, mas uma ação de obediência ao mandamento divino e um reflexo de nosso compromisso com a luz de Cristo. A desonestidade, portanto, não é apenas um comportamento negativo, mas um obstáculo sério em nossa jornada espiritual. Ao nos afastarmos da mentira e nos aproximarmos da verdade, estamos, de fato, nos aproximando de Deus, que é a fonte da verdadeira paz e salvação.
Assim, a Bíblia nos chama não apenas a evitar a mentira, mas a viver com transparência e integridade para que possamos refletir a glória de Deus em tudo o que fazemos. A honestidade é um dos alicerces para relações saudáveis e duradouras, especialmente nas interações com o próximo. Em Mateus 22:39, Jesus nos ordena a amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a honestidade é uma expressão fundamental desse amor. Quando somos honestos, demonstramos respeito pelo outro, considerando suas necessidades e sentimentos, e também construímos confiança. Em Efésios 4:25, somos instruídos a deitar fora a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo. A mentira enfraquece as relações, enquanto a honestidade as fortalece. Quando mentimos, negamos ao outro o direito de conhecer a verdade, o que pode gerar desconfiança, dor e separação. A falta de honestidade compromete a confiança, um dos pilares de qualquer relacionamento, seja no âmbito familiar, social ou profissional. Em Provérbios 12:22, lemos: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A mentira destrói a confiança e cria barreiras invisíveis, tornando as interações mais superficiais e frequentemente dolorosas. Quando somos honestos, estamos não apenas cumprindo com os preceitos divinos, mas também criando uma base sólida para relações verdadeiras, transparentes e respeitosas. No contexto de relacionamentos interpessoais, a honestidade vai além de simplesmente dizer a verdade. Ela envolve agir de acordo com a verdade e ser transparente nas nossas atitudes e intenções. A honestidade requer coragem e sinceridade, especialmente em situações difíceis, mas é justamente nesses momentos que ela se torna mais preciosa. Em 1 Coríntios 13:6, lemos que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando agimos com honestidade, estamos demonstrando um amor genuíno pelo próximo, sem enganos ou manipulações, mas com uma entrega sincera que reflete a bondade de Deus. A honestidade é uma forma de amor que busca o bem do outro, sem segundas intenções ou dissimulação. Ela promove a paz e a harmonia, pois quando somos honestos, as mal-entendidos e os conflitos tendem a diminuir. Em Colossenses 3:9 e 10, somos exortados a não mentir uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A honestidade nos conduz a uma renovação contínua e nos aproxima de Deus, pois viver em verdade é viver em conformidade com a sua vontade. Portanto, ao cultivarmos a honestidade em nossas interações com o próximo, refletimos o caráter de Deus e construímos relações baseadas em confiança, respeito e amor verdadeiro. A honestidade não é apenas uma escolha moral, mas uma expressão do compromisso com o bem-estar do outro e com os princípios divinos. Ela é a base para relações saudáveis e abençoadas por Deus, trazendo cura e restauração onde havia divisão e conflito. A honestidade deve ser cultivada não apenas nas palavras, mas também nas atitudes, pois ambas são reflexos do nosso interior. Em Mateus 5:37, Jesus ensina: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Este versículo revela que nossas palavras devem ser simples e diretas, sem ambiguidades ou enganos. A honestidade nas palavras não se limita apenas ao que dizemos, mas também ao que fazemos. A sinceridade nas atitudes e na comunicação é um reflexo do nosso compromisso com a verdade e deve se manifestar em todas as áreas da nossa vida, desde os menores gestos até as decisões mais importantes. A hipocrisia, que é o oposto da honestidade, é condenada nas Escrituras. Em Mateus 23:27, Jesus repreende os fariseus dizendo:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois como sepulcros caiados, que por fora, na verdade, se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A hipocrisia consiste em esconder a verdadeira natureza sob uma fachada de aparência, enganando os outros e a si mesmo. Ao contrário, a honestidade exige que nosso exterior corresponda ao nosso interior, que nossas ações e palavras sejam coerentes com os princípios de Deus. Além disso, em Tiago 1:22, somos exortados a sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. A honestidade em nossas atitudes é mais do que apenas uma questão de palavras. É uma manifestação de como vivemos em conformidade com a verdade de Deus. Não basta apenas dizer que somos cristãos. Precisamos viver de acordo com os valores de Cristo em nosso dia a dia. A verdadeira honestidade implica em ser genuíno e íntegro em tudo o que fazemos, tanto em nossa vida privada quanto pública, refletindo a verdade de Deus em todas as nossas ações. Viver com honestidade em nossas atitudes também envolve ser transparentes em nossas intenções. Em Filipenses 2:15, somos chamados a ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A honestidade em nossas atitudes nos torna luz no meio da escuridão, pois ela contrasta com a falsidade e o engano que prevalecem no mundo. Quando somos honestos nas nossas ações, mostramos ao mundo que servimos a um Deus de verdade, e isso se torna um testemunho poderoso de nossa fé. Portanto, a honestidade não deve se limitar às palavras, mas também deve se refletir em nossas atitudes. Quando nossas ações são guiadas pela verdade, estamos honrando a Deus e cumprindo com o seu chamado de viver de maneira íntegra. A honestidade, em palavras e atitudes, fortalece nossa fé, melhora nossos relacionamentos e nos aproxima mais de Deus, pois Ele é a própria verdade. E viver segundo seus preceitos é a forma mais autêntica de adoração. A honestidade é fundamental para a construção da paz, pois ela estabelece confiança e segurança entre as pessoas. Quando somos honestos, criamos um ambiente onde a confiança pode prosperar, e isso é essencial para qualquer relação ou comunidade. Em Tiago 3:18 lemos: Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. A paz verdadeira não pode existir sem a sinceridade e a integridade. A honestidade é a base que permite que a justiça seja vivida de forma prática, levando à reconciliação e à harmonia entre as pessoas. Sem honestidade, a paz é apenas superficial, pois sempre haverá desconfiança e incerteza. A mentira e o engano, por outro lado, semeiam discórdia e conflito. Em Provérbios 6:16-19, o Senhor diz que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. E entre essas coisas estão a língua mentirosa e aquele que semeia discórdia entre irmãos. A mentira corrompe os relacionamentos e a desonestidade gera desconfiança, afastando as pessoas e criando divisões. O engano prejudica a capacidade das pessoas de se entenderem, resultando em disputas e conflitos. Portanto, quando vivemos de maneira honesta, promovemos a paz, e a justiça se estabelece em nossos corações e em nossas interações. Além disso, em Salmos 34:14, somos orientados a apartar-te da maldade e fazer o bem, procurar a paz e segui-la. A paz não é algo que podemos forçar ou criar por meio de falsidade, mas ela surge quando vivemos de maneira sincera e justa, buscando sempre o bem para todos ao nosso redor. A honestidade nos capacita a resolver conflitos de maneira justa e pacífica, sem manipulações ou enganos. Quando somos transparentes em nossas intenções e ações, evitamos mal-entendidos e, assim,
Facilitamos a construção de relações baseadas na confiança mútua e no respeito. Em Mateus 5:9, Jesus nos declara: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Os pacificadores são aqueles que promovem a paz através da sinceridade e da justiça. A honestidade é uma ferramenta essencial para aqueles que buscam viver em paz, pois ela dissolve as barreiras do engano e estabelece um terreno fértil para a reconciliação e a harmonia. Quando falamos a verdade, sem medo ou distorções, contribuímos para a paz, tanto em nossos corações quanto nas nossas comunidades. A honestidade, portanto, não é apenas uma virtude pessoal, mas um instrumento de edificação coletiva. Ao sermos honestos, promovemos não apenas a paz em nossas vidas, mas também nos tornamos agentes de paz no mundo, cumprindo o chamado de Cristo para ser luz e sal. Em tempos de incerteza e conflito, a honestidade se torna uma das maiores expressões do amor cristão, pois ela traz clareza, confiança e restauração, preparando o caminho para a verdadeira paz. A honestidade no trabalho e na vida profissional é uma expressão clara da nossa fé e compromisso com os princípios de Deus. Em Colossenses 3:23-24, somos instruídos: "Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que servis." A honestidade no trabalho não diz respeito apenas a ser transparente com os outros, mas também a realizar nossas tarefas com integridade, dedicando nosso melhor esforço em tudo o que fazemos, como se estivéssemos servindo diretamente a Deus. Isso reflete nossa obediência e reverência a Ele, pois nossas ações profissionais são uma extensão de nossa adoração. No ambiente de trabalho, a honestidade envolve ser transparente nas negociações, nas decisões e no cumprimento de nossos deveres. Em Provérbios 11:1 está escrito: "Balança enganosa é abominável ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer." Esse versículo nos ensina que a honestidade nas transações comerciais e nas relações profissionais é essencial para agradar a Deus. A desonestidade, como a fraude ou a manipulação, não só prejudica os outros, mas também desonra o nome de Deus. Ao ser honesto, mostramos que nossos valores cristãos se refletem também em nossa vida profissional, respeitando o próximo e agindo com integridade em todas as situações. A honestidade também nos preserva de cair em tentações que podem comprometer nossa moral e integridade. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo alerta: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." A busca por ganhos desonestos pode nos afastar da verdadeira recompensa que vem de Deus. No entanto, quando somos honestos, trabalhamos com dedicação e confiança, sabendo que nossa recompensa vem de Deus e não da manipulação ou engano. A honestidade nos mantém alinhados com a verdade, guiando-nos para um trabalho que honra a Deus e promove o bem-estar dos outros. Além disso, a honestidade no trabalho é uma forma de testemunho cristão. Em Filipenses 2:15, somos chamados a ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando trabalhamos com honestidade, nos tornamos exemplos vivos da luz de Cristo, mostrando aos outros que a honestidade é um princípio fundamental que deve nortear todas as áreas da vida. Nossa conduta profissional pode ser um testemunho poderoso de nossa fé, pois as pessoas ao nosso redor notarão que somos diferentes, não porque buscamos elogios, mas porque buscamos fazer a vontade de Deus. Portanto, ser honesto no trabalho é uma forma de refletir a justiça e a verdade de Deus em nossas ações cotidianas.
Ao cumprirmos nossas responsabilidades com integridade e sinceridade, estamos obedecendo a Deus e manifestando seu caráter em nossas vidas. A honestidade no trabalho não é apenas uma boa prática, mas uma maneira de viver de acordo com a vontade divina. Sendo luz no meio das trevas de um mundo muitas vezes marcado pela corrupção e pelo engano. A honestidade é uma poderosa ferramenta de testemunho para a nossa fé em Cristo. Em 1 Pedro 3,16, somos orientados a ter uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, se envergonhem os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quando agimos com honestidade, demonstramos ao mundo que a nossa vida está fundamentada na verdade e que seguimos os princípios do reino de Deus. A honestidade, então, não é apenas uma questão moral, mas um testemunho de nossa fé, pois ela revela a transformação que Cristo operou em nós. Ao vivermos de maneira sincera, refletimos o caráter de Cristo, e isso se torna uma forma de evangelizar, mesmo sem palavras. Em Mateus 5,16, Jesus nos exorta a brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A honestidade em nossas palavras e ações se torna uma das maneiras mais eficazes de mostrar ao mundo quem somos como discípulos de Cristo. Quando escolhemos ser honestos, mesmo em situações difíceis, não apenas honramos a Deus, mas também damos um exemplo para aqueles ao nosso redor. Nosso comportamento honesto se torna um reflexo do amor de Cristo em nossas vidas. E isso pode tocar os corações daqueles que nos observam. A honestidade é especialmente importante no contexto do nosso testemunho cristão, pois ela mostra que não buscamos enganar ou manipular, mas viver de acordo com os princípios de Deus. Em 2 Coríntios 4:2, Paulo nos lembra: mas rejeitamos as coisas vergonhosas que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. A honestidade exige de nós uma postura de transparência e sinceridade, sem recorrer a artifícios ou manipulações. Quando vivemos dessa maneira, nossa vida se torna um reflexo da luz de Cristo, e isso pode inspirar outros a buscar a mesma verdade. Além disso, a honestidade é um testemunho direto de que não dependemos de artifícios ou engano para alcançar nossos objetivos, mas confiamos em Deus para prover tudo o que precisamos. Em 1 Timóteo 6:6-7, lemos: mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada temos trazido para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando somos honestos, mostramos ao mundo que nossa esperança não está nas riquezas ou nas falsas aparências, mas na verdade e fidelidade de Deus. A honestidade nos liberta do medo de perder ou de ser rejeitado, pois sabemos que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Em suma, ser honesto é um testemunho de nossa fé, pois demonstra que somos seguidores de Cristo, que é a verdade. A honestidade, ao refletir a pureza de Deus, torna-se uma ferramenta poderosa para compartilhar o Evangelho e para fortalecer nossa relação com Deus e com os outros. Quando somos honestos, não só estamos obedecendo aos mandamentos divinos, mas também mostrando ao mundo a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Portanto, viver com honestidade é, em si, uma forma de evangelismo, pois através da nossa conduta sincera, muitos podem ser levados a glorificar a Deus e a buscar sua verdade. A honestidade é um componente essencial da santificação, que é o processo de se tornar mais parecido com Cristo. A Bíblia nos ensina que a santificação envolve viver em conformidade com a vontade de Deus e refletir a sua natureza em nossas atitudes e comportamentos diários. Em João 17:17, Jesus ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, ou seja, a honestidade, é o fundamento da santificação,
Pois, ao vivermos em conformidade com a verdade divina, somos purificados e moldados à semelhança de Cristo. A honestidade em nossas ações e palavras permite que o Espírito Santo opere em nós, transformando-nos em pessoas que refletem a luz de Deus em um mundo sombrio. Em Efésios 4:24, somos exortados a vestir o novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. A verdadeira santificação, portanto, não se limita a atos externos, mas se reflete no coração e na mente, sendo a honestidade uma característica intrínseca de um coração transformado. Quando vivemos de maneira honesta, mostramos que estamos sendo renovados por Deus, que nos chama a viver em conformidade com sua verdade. A honestidade, então, é um sinal claro de que estamos permitindo que o Espírito Santo nos santifique, nos capacitando a viver de maneira íntegra e pura, afastados da falsidade que caracteriza o mundo. Além disso, em 1 Pedro 1:15-16 lemos: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santificação exige que sejamos íntegros, e a honestidade é uma das virtudes fundamentais para viver de maneira santa. Deus, em sua santidade, é a verdade absoluta, e ao buscarmos ser como Ele, devemos ser pessoas de verdade e transparência. A honestidade, portanto, não é apenas uma questão ética ou moral, mas uma expressão da santidade de Deus em nossas vidas. Ao vivermos com honestidade, permitimos que a santificação aconteça de forma completa em nós, pois a mentira e o engano não podem coexistir com a pureza de Deus. A honestidade também é crucial para o nosso crescimento espiritual, pois ela nos permite viver de maneira mais próxima de Deus. Em Tiago 4:8, somos incentivados a chegar-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ao vivermos de maneira honesta, abrimos nossos corações para a ação de Deus em nossas vidas. A desonestidade cria barreiras que nos afastam de Deus, pois ela nos impede de ser transparentes diante dele, que conhece o nosso coração. A honestidade, por outro lado, permite que tenhamos uma relação mais profunda com Deus, pois Ele vê a sinceridade em nossos corações e pode nos purificar e nos transformar de dentro para fora. Portanto, a honestidade não é apenas um reflexo da nossa obediência, mas também um meio pelo qual a santificação de Deus se realiza em nossas vidas. Ao vivermos de maneira honesta, estamos permitindo que o Espírito Santo nos purifique, nos santifique e nos torne mais semelhantes a Cristo. A honestidade é, portanto, uma parte essencial do processo de santificação, permitindo que sejamos transformados à imagem de Deus e vivendo em conformidade com a sua verdade. A honestidade é também um fundamento essencial para nossa esperança no futuro, especialmente na perspectiva de nossa salvação e no retorno de Cristo. A Bíblia nos ensina que a honestidade é um reflexo de nossa confiança nas promessas de Deus e no seu plano eterno para nossas vidas. Em 2 Coríntios 4:2, o apóstolo Paulo afirma: Mas rejeitamos as coisas ocultas e vergonhosas, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. A honestidade, neste contexto, não é apenas um princípio moral, mas uma prática que evidencia nossa confiança na verdade de Deus. Ao vivermos de maneira honesta, estamos afirmando que nossa esperança está firmada na integridade divina e nas promessas de salvação que Ele fez a nós. Além disso, a honestidade em nossa vida cotidiana é um lembrete de que o futuro que Deus nos promete é fundamentado na verdade. Em 1 João 3:2, lemos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Nossa esperança no futuro é fortalecida pela honestidade com que vivemos no presente.
Quando somos honestos, não apenas vivemos de maneira fiel a Deus, mas também damos testemunho da nossa certeza de que Ele cumprirá todas as suas promessas, incluindo a promessa de vida eterna com Ele. A honestidade se torna, assim, uma expressão da confiança que temos no futuro glorioso preparado para nós. A Bíblia também nos assegura que a honestidade será recompensada no julgamento final. Em Apocalipse 22:12, Jesus declara: "E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Este versículo nos lembra que, ao vivermos de maneira honesta, nossas ações não passarão despercebidas. Deus, que é justo, recompensará aqueles que permanecem fiéis à verdade, mesmo em tempos de adversidade e desafios. Nossa honestidade, portanto, se conecta diretamente com nossa esperança no retorno de Cristo, pois sabemos que Ele virá para julgar com justiça e para recompensar aqueles que viveram de acordo com Sua palavra. Além disso, a honestidade é uma maneira de vivermos com os olhos voltados para a eternidade. Em 2 Pedro 3:13, somos lembrados: "Mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça." A honestidade, portanto, nos prepara para essa nova criação, onde viveremos de maneira plena, em comunhão com Deus, sem as distorções e corrupções do pecado. Quando praticamos a honestidade, estamos alinhados com os valores do reino de Deus, e isso nos capacita a viver com a esperança de um futuro onde a justiça e a verdade prevalecerão. A honestidade, em última análise, fortalece nossa esperança, porque ela nos conecta com o caráter eterno de Deus. Quando vivemos com transparência e sinceridade, estamos refletindo as verdades eternas que Deus estabeleceu para nossas vidas. Em um mundo cheio de engano e incerteza, a honestidade é uma âncora que nos mantém firmes na fé e na esperança da promessa de vida eterna com Cristo. Ao praticarmos a honestidade, não apenas demonstramos nossa fé no presente, mas também nos preparamos para a realidade gloriosa que nos aguarda. A honestidade é uma virtude central na vida cristã, refletindo diretamente nosso compromisso com os princípios divinos. Em 1 Timóteo 3:9, lemos: "Guardando o mistério da fé com a pura consciência." A sinceridade em nossas ações e palavras é um reflexo da fé genuína em Cristo, pois a honestidade é essencial para a nossa vida cristã autêntica. Ao mantermos uma consciência pura, não somos apenas transparentes em nossas ações, mas também mostramos ao mundo que nossa fé não é superficial, mas enraizada na verdade de Deus. Viver de acordo com essa verdade nos aproxima de Deus e nos fortalece em nosso caminhar diário. A honestidade nos chama a viver de forma íntegra, tanto nos momentos privados quanto públicos. Em 2 Coríntios 8:21, o apóstolo Paulo nos ensina: "Procurando fazer o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens." A honestidade não deve ser limitada a um comportamento público ou para ser vista pelos outros, mas deve permear todos os aspectos da vida, incluindo os momentos em que estamos sozinhos ou quando ninguém está nos observando. A verdadeira honestidade não se preocupa com a aprovação humana, mas com a aprovação divina. Quando vivemos com integridade em todos os momentos, estamos refletindo o caráter de Cristo e cumprindo seu chamado para sermos luz no mundo. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos orienta a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. A honestidade começa na mente e é a partir dos nossos pensamentos que as ações e palavras honestas surgem. Quando nos concentramos na verdade de Deus e em tudo o que é bom e justo, nossos corações e mentes se alinham com os princípios divinos, e nossas atitudes refletem essa transformação interior. O ato de ser honesto não é apenas uma ação externa, mas uma manifestação de um coração renovado por Cristo,
que busca sempre viver em conformidade com sua verdade. A honestidade também está profundamente conectada à confiança. Em Provérbios 12:22 é dito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A confiança é construída através da sinceridade e da verdade. Quando agimos com honestidade, conquistamos a confiança daqueles ao nosso redor e, acima de tudo, agradamos a Deus. Essa confiança, construída sobre a base da honestidade, nos permite viver em relacionamentos mais profundos e seguros, tanto com Deus quanto com os outros. Por meio da honestidade, estabelecemos um vínculo de confiança que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Em 1 João 1:6-7, lemos: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A honestidade é vital para a nossa comunhão com Deus. Se não vivemos em verdade, nossa relação com Ele se torna superficial e quebrada. Ao andarmos na luz da verdade, não apenas desfrutamos da comunhão com Deus, mas também com os outros, pois a honestidade nos permite estar em harmonia uns com os outros, sem mentiras ou enganos a separar-nos. Portanto, a honestidade é uma chave fundamental para viver uma vida cristã autêntica. Ela nos conecta com Deus, fortalece nossos relacionamentos e nos permite viver com um coração puro. Ao praticarmos a honestidade, refletimos o caráter de Cristo, somos transformados em sua imagem e cumprimos a sua vontade. A sinceridade em nossas ações e palavras é um testemunho do que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo, vivendo de acordo com sua verdade, justiça e amor. Nos dias turbulentos em que vivemos, em meio a um mundo marcado pela incerteza, pelo sofrimento e pela busca incessante por respostas rápidas, a palavra de Deus permanece como um farol de luz, iluminando nosso caminho. A honestidade, a verdade e a justiça são os pilares sobre os quais podemos construir uma vida sólida e plena, mesmo diante das adversidades que nos cercam. A Bíblia nos ensina que, embora o mundo esteja cheio de enganos e falsas promessas, aqueles que buscam a verdade em Cristo encontram paz, direção e esperança. Vivemos em tempos de grandes desafios, onde a pressão para sucumbir à falsidade, à desonestidade e à hipocrisia é constante. No entanto, o Senhor nos chama a viver em sua luz, a ser transparentes e fiéis em nossas palavras e ações. A honestidade, longe de ser uma fraqueza, é um sinal de força espiritual, pois reflete nossa confiança nas promessas de Deus, nossa fé inabalável em sua justiça e em seu amor imensurável. Em meio ao caos, Deus nos lembra que não estamos sozinhos. Ele está conosco em todos os momentos, sustentando-nos com sua verdade e nos guiando por meio de sua palavra. O mundo pode até tentar nos desviar do caminho reto, mas a Bíblia nos ensina que, se andarmos na verdade, seremos purificados e restaurados. Ao refletirmos sobre os tempos que vivemos, é preciso compreender que a honestidade não é apenas um ideal moral, mas um reflexo de nossa confiança em Deus, de nossa fidelidade à sua vontade. O Senhor nos chama a ser luz em um mundo que se encontra nas trevas, a ser testemunhas vivas da verdade que liberta, que cura e que transforma. Nossa missão é viver de acordo com esses princípios, sendo exemplos de integridade e justiça, e assim trazer paz e esperança àqueles ao nosso redor. Portanto, ao olharmos para o futuro, não podemos esquecer que nossa esperança está firmemente ancorada em Cristo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e é em sua luz que encontramos direção para enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Não importa o quão escuro o mundo pareça se tornar, a luz de Cristo sempre brilhará mais forte. Que então
possamos viver com coragem, com integridade e com a certeza de que Deus está conosco. E como Ele nos ensinou, oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Fico imensamente grato pelo seu tempo e atenção. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos de qualidade para você. E claro, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que estamos preparando. Sua inscrição é muito importante para nós e nos motiva a continuar crescendo e compartilhando mais conteúdo que agregue valor à sua vida. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Agradeço novamente pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Uma estrada iluminada à noite, representando o caminho da verdade e a jornada em direção à sabedoria e à honestidade. 2. Uma balança justa e equilibrada, simbolizando a justiça divina e a importância da honestidade na vida. 3. Uma pessoa em oração, com as mãos erguidas, buscando direção divina, com uma luz suave iluminando seu rosto. 4. Um livro aberto com páginas brilhando, representando a palavra de Deus como fonte de verdade e orientação. 5. Uma paisagem tranquila, com um céu claro e sereno, refletindo a paz encontrada na honestidade e na justiça. 6. Uma vela acesa em uma sala escura, simbolizando a luz da verdade em um mundo repleto de engano. 7. Mãos unidas, simbolizando união e força, com a Bíblia ao fundo, refletindo a importância de caminhar juntos na verdade. 8. Uma pessoa olhando para o horizonte com confiança, representando a esperança que encontramos em Deus, mesmo em tempos difíceis. 9. Um caminho de pedras, mas iluminado, simbolizando a jornada de fé e os desafios que enfrentamos com honestidade. 10. Uma flor desabrochando ao sol, representando a renovação espiritual que vem através da verdade e da integridade. 11. Uma cruz iluminada, com raios de luz emanando dela, refletindo o sacrifício de Cristo e a importância da verdade no cristianismo. 12. Uma montanha majestosa ao fundo, com uma pessoa caminhando em direção a ela, simbolizando a busca pela santidade e pela justiça divina.